Como podemos saber que a volta de Jesus está realmente próxima? No episódio de hoje, nós vamos ver como Jesus descreveu os sinais que antecedem ao seu retorno, usando a figueira como ilustração. Ele nos chama a atenção para a gente ficar atentos, firmes e confiantes, sem medo, porque Deus continua no controle da história. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a família? E a criançada? Férias? Os netos estão aí na casa da avó, hein? Fazendo aquela ruacinha gostosa, hein? É bom demais, não é? Essa convivência é maravilhosa. Eu tive a alegria de crescer ao lado da casa dos meus avós. E eu vou dizer que isso é uma bênção. Aqueles que têm a oportunidade de conviver com os avós, isso para a estrutura emocional é muito significativo, né? Avô e avó é pai com aquele temperinho doce, assim, sabe? Muito bom ter a sua companhia. Nós estudamos a Bíblia aqui no programa Escola Bíblica, estudamos as nossas revistas, estudamos os estudos que são produzidos pela Escola Bíblica Digital também, que você pode estudar através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Muito fácil, muito simples. Nessa temporada a gente está estudando pelo WhatsApp, você pode estudar pelo WhatsApp, é o 12982000062, 12982000062, esse é o número da Esperança. Pega o seu celular, salva este número e aí você escreve para a Esperança assim, ó, estudo, tá? Escreveu aí, estudo para a Esperança e aí você vai receber umas perguntinhas, você vai respondendo, muito simples. Ela vai te mandar os estudos, você vai escolher qual estudo que você quer. Aí você coloca letra A, tá? Letra A, que é o estudo Ensinos de Jesus. Vou te dizer uma coisa. Estudar a Bíblia é fascinante e a gente tem vários métodos para estudar a Bíblia. Eu, particularmente, gosto de estudar as histórias, as longas narrativas, sejam elas, né, histórias, sejam profecias, os salmos, o que ele quer dizer ali. E quando você estuda os evangelhos, o que Jesus quis dizer, o que Jesus anunciou sobre os valores do reino, sobre como deve ser a vida, como devem ser os relacionamentos e o que Jesus falou sobre o fim, sobre sua volta. Nós vimos ontem, o Senhor consola os discípulos para a separação que haveria por causa da morte, a sua ressurreição, dizendo, mas um dia eu vou voltar, vou ficar com vocês mais 40 dias, né? Mas um dia eu vou voltar definitivamente a esta terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais da volta de Jesus. E para a gente ter uma noção um pouco mais clara, né? Porque muitos desses sinais, eles anunciam, ainda não era o fim, ainda não é o fim, mas era a condição que o mundo estaria vivendo. Mas depois o Senhor é mais pontual, porque o Senhor está muito mais preocupado em deixar os discípulos e os leitores, os evangelistas queriam, e hoje nós que somos os leitores, não é saber quando que ele vem, mas é estar vigilante, ele vai vir. Como eu estou vivendo minha vida? Vamos conversar um pouquinho. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para a gente estudar a Bíblia? Senhor,
Obrigado porque a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia. Talvez alguns estão me assistindo e não tenham a prática do estudo. Talvez alguns aqui passaram pela primeira vez, alguns até não acreditam na Bíblia, alguns já acreditaram, talvez estejam até decepcionados, outros talvez ligaram ou assistem ou ligam para contestar, não para se renderem. Mas eu oro para que o Espírito Santo trabalhe na mente de cada um, porque o Senhor sabe que mesmo o indivíduo que senta às vezes, que não tem o objetivo de abrir o coração, o Senhor sabe que o Espírito pode trabalhar na mente desse. E eu clamo para que isso aconteça. Eu não sei onde ele está me assistindo, não sei quais são as condições que ele está me vendo agora, mas o Senhor sabe. E eu oro para que o Espírito atue na mente de cada um, e nós que estamos aqui no estúdio, cada um na sua função. Em nome de Jesus. Amém. Cada dia mais eu tenho acreditado na atuação do Espírito Santo. A gente viu ontem, como a promessa do Senhor é muito real, da ação do Espírito, que convenceria, daria para as pessoas lucidez para entender a palavra, que é a revelação de Jesus Cristo. Mas vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que Jesus nos ensinou sobre os sinais, que estão ligados ao seu retorno, que é o nosso estudo desta semana. O mesmo Jesus que consolou em São João 14, como a gente viu ontem, também instrui com clareza em Mateus capítulo 24. Ele fala sobre sinais, sobre desafios, ele fala sobre enganos, não para gerar pânico, mas para formar discípulos vigilantes. Esse é o objetivo. Firmes na fé e preparados para perseverar. Esse é o grande objetivo. Mas a gente tem que ter noção que o Senhor apresentou como seria um estado social, a gente tem vários exemplos bíblicos para isso também, os desafios que eles enfrentariam, que os discípulos próprios enfrentariam e que nós enfrentaríamos nos últimos momentos. E também os enganos para a gente ficar atento. Não pânico, não sensacionalismo, mas clareza. Mateus 24 começa com uma conversa entre Jesus e os discípulos quando eles admiravam o Templo de Jerusalém, que ainda estava num processo de reconstrução, de reforma melhor, não de reconstrução, de reforma. E eles estão admirando e conversando ali, E na sequência a gente vai ver que Jesus escreve 3 grupos de sinais. Os sinais que são gerais, do verso 14, do 4 ao 14, enganos, guerras, desastres, crises de fé, que podem acontecer e aconteceram, e eles são sucessivos, e eles podem se repetir, e eles vão levando o mundo a um processo de amadurecimento. E muitas vezes vão passando de continente para continente, quando você olha historicamente, tá? E, de alguma forma, nos últimos dias, isso atingiria toda a terra. A gente vai perceber isso, essas condições. Depois a gente tem, do verso 15 ao verso 22, a gente tem os sinais específicos. E a gente vai perceber em Mateus 24 que a gente tem sinais que ocorrem especificamente, o Senhor está falando sobre a destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70. E depois nós temos os sinais espirituais e cósmicos, do 23 ao 31. São os enganos religiosos profundos e a manifestação gloriosa da volta de Jesus. Então, de alguma forma, o Senhor vai apresentando isso gradativamente. Então, vamos lá. Vamos para o contexto em que Jesus vai apresentar esses sinais. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Perceba que, de alguma forma, quando a gente analisa historicamente isso, o templo era um referencial, o templo era significativo, e a gente tem muito isso, desse apego àquilo que foi feito, aquilo que foi construído. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
que não seja derrubada. O Senhor está dizendo que mesmo que eles tinham ali um referencial, aquilo era significativo para eles, aquilo não existiria para sempre. E dizer isso para os discípulos era também para a interpretação deles. Então, se isso acontecer, o reino do Senhor vai ser estabelecido. E lembra, eles achavam que aquilo seria restabelecido naqueles dias e naquele período. Mas o Senhor vai fazer aqui previsões de algo que vai acontecer no futuro. Está relacionado à reconstrução, no caso, à destruição do templo? Está. Mas também a respeito dos sinais da sua vinda. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Como destruição do templo? Que sinais haverão da sua vinda e do fim dos tempos? Vejam só, para eles a destruição do templo estava associado à vinda do Senhor Jesus e eles queriam saber quando essas coisas deveriam acontecer. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus vai agora apresentar aqui contextos daquilo que aconteceria na terra, das condições, e ele está falando daqueles que iriam de alguma forma enganar. E o Senhor está dizendo: que ninguém vos engane. O Senhor está falando aquilo para aqueles discípulos, para aquela situação, mas isso de alguma forma se aplica para a gente, para a nossa condição. Quando nós falamos sobre sinais, quando nós falamos sobre fim, quando nós olhamos para o estado do mundo, das condições sociais, políticas, econômicas que a gente vive de total insegurança, por mais segurança que você possa ter diante dos recursos, né, que você obteve ou obtém, daquilo que você tem, tudo isso é inseguro. Diante deste cenário de insegurança, que ninguém vos engane. Que ninguém engane com uma falsa ideia, com uma falsa análise da palavra, com uma falsa mensagem que o Senhor não quis dizer, que o Senhor não quis apresentar. E alguns, de alguma forma, usam diante do cenário de turbulência e de insegurança, se aproveitam disso para enganar. E isso se aplica para a gente. Lembra bem, o Senhor não está preocupado na apresentação dos sinais em falar de proximidade. O Senhor está preocupado em mostrar vigilância. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então o Senhor está apresentando isso, guerras, rumores de guerras, e ele vai dizer na sequência, né, nação contra nação, ele está dizendo, isso será mais um estado que se viverá do que um sinal do fim, porque ele está dizendo, ainda não é o fim. E ele vai dar um sinal específico sobre o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o quê? Princípio das dores, expressão usada se referindo à proximidade de uma mulher ao dar à luz, as dores de parto, que se intensificam, que vão sendo cada vez mais intensas, mas que a gente não sabe o exato momento, mas sabe da aproximação. E o Senhor está dizendo assim, ó, esses são os princípios das dores. Ou seja, o cenário vai ser um cenário de caos. Virão aqueles que vão apresentar paz e segurança? Virão. Sempre se levantam os supostos messias, os supostos salvadores do mundo, salvadores de nações, aqueles que vão dar equilíbrio e estabilidade. E a gente vê isso de forma muito clara. Mas o Senhor está dizendo, não se iluda. Nós não teremos um cenário na proximidade do fim que será um cenário de tranquilidade. Esse é o princípio das dores. Queridos, e quando a gente fala sobre isso aqui,
A gente nunca teve tantas guerras, tantos conflitos acontecendo e tanta tensão, né? Rumores de guerra acontecendo em todos os continentes. Faz uma viagem pelo mundo aqui, você percebe quantas guerras e rumores de guerras estão acontecendo em todos os lugares, muito mais perto de nós que estamos aqui hoje, né, no Brasil, do que a gente imaginava. Então, são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. O Senhor está falando daquilo que os discípulos enfrentariam. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E aqui está uma evidência daquele, e se a gente fizer a comparação com o Apocalipse, aquele que for fiel ao Senhor, esse será perseguido. Aquele que não receber o sinal da besta, esse será perseguido. Aquele que for fiel aos mandamentos do Senhor, aquele que for fiel aos testemunhos do Senhor, esse será perseguido. Isso aconteceria com os discípulos e aconteceria também nos últimos momentos da história. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar aos outros. A gente tem aqui fenômenos sociais. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Perceba, condições físicas, condições políticas, econômicas, condições sociais. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será então pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Aqui a gente tem um sinal definitivo. Está muito claro no texto que o que marca o fim é a pregação do evangelho. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que eu já devo ter citado alguma vez que eu li esse texto aqui. Há alguns anos nós poderíamos olhar para este sinal e vermos ele muito distante de acontecer. Mas quando a gente vê os avanços tecnológicos, a gente percebe que o lugar mais longínquo, mais isolado, pode hoje, de alguma forma, muito mais facilmente ser atingido ou receber a mensagem da palavra. E eu acredito, quando eu falo da ação do Espírito Santo, né, como eu mencionei no início do programa, eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando em todos os lugares e todas as formas. E o Espírito Santo está agindo de forma sobrenatural, usando a tecnologia. Eu tenho ouvido histórias e conheci histórias, pessoas que viviam em países onde havia isolamento para o compartilhar de verdades da Bíblia. E de repente a mensagem chegou nesses lugares, de forma extraordinária, possibilidade da tecnologia. E eu vou te dizer, não existem mais fronteiras para que esta promessa se cumpra. Como isso vai acontecer? Nós não temos compreensão total, não temos. Não temos explicação para tudo, como isso vai suceder. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O Senhor está falando aqui de um anúncio específico sobre a destruição de Jerusalém. O anúncio, a forma como se agiu no ano 66, através do imperador, do comandante Céstius, que cercou Jerusalém. O Senhor está dando aqui, está apresentando aqui o cumprimento profético, 4 anos antes da destruição. E nenhum cristão, aqueles que estavam atentos, aqueles que ouviram esses sinais, foram mortos na destruição, porque neste período em que eles cercam a cidade, eles fogem, eles saem da cidade e a cidade vai ser destruída 4 anos depois. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ele está falando
da necessidade em determinado momento que eles teriam que ir. E isso acontecerá também nos últimos momentos da história. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque eles teriam muito mais desafios. No sábado não estariam, né, ali prontos para adorar, e no inverno teriam os desafios do clima, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Então perceba que a gente tem aqui sinais que se aplicam à destruição de Jerusalém, mas também aos últimos momentos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Perceba que ele vai criando um clima assim de: esse é o princípio das dores, a situação vai ficar insustentável, e os últimos momentos serão momentos realmente intensos. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que eu tenho predito isto a vocês. Então, como a situação vai ser uma situação insustentável, como a situação vai ser uma situação insuportável, alguns vão se aproveitar disso para anunciarem-se como libertadores, mas ainda não é. Por isso a gente tem que estar atento à volta de Jesus, vem com grande poder e glória, e os anjos vão acompanhar. Apocalipse capítulo 1, verso 8. E o Senhor está dizendo: cuidem para que vocês não sejam enganados, porque as estratégias do mal seria de engano religioso, queridos. Religioso. Portanto, se disserem a vocês: eis que está no deserto, não vão lá. E se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque a volta de Jesus será com poder e glória, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Estratégia para a destruição. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Séculos XVIII, séculos XIX, nós temos o cumprimento profético. Hoje eu não vou me deter a falar exatamente das datas do que isso se cumpriu, mas o Senhor está fazendo previsão. E se você deseja conhecer mais sobre esse assunto, você pode estudar com a gente. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você percebe? Todos os sinais sendo apresentados, gradativos, situação insustentável, falsos cristos, a imitação da volta de Jesus, mas chega o momento em que o Senhor vem com poder e glória. E Ele vai enviar os anjos com grande som de trombeta, os quais vão reunir os seus escolhidos, dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola. Depois de ele apresentar esses sinais, ele vai citar a parábola agora da figueira. Quando já os seus ramos se renovam as folhas. Ou seja, uma árvore, a figueira, que no inverno as folhas caem. Quando se aproxima o verão, começa a dar sinais de vida outra vez. Ou seja, começam a ver os brotos. As folhas brotam. Vocês sabem que o verão se aproxima. Assim também, vocês quando virem todas essas coisas, saibam que está próxima às portas. Entendem? Você viu como fica claro? O Senhor vai dando sinais de um processo gradativo, anunciando a destruição de Jerusalém, apontando para o fim, e depois ele ilustra com a parábola da figueira. Porque qual é o objetivo dos sinais? É dizer, é nessa data que o Senhor vem? Não. Não é esse o objetivo. O objetivo está no texto aqui, queridos. Assim também vocês, quando virem essas coisas, saibam que está próximo, que está às portas. Os movimentos da história não podem ser vistos com indiferença. O foco não é alarmismo, mas o foco é qual? É vigilância. Quando vocês perceberem isso, fiquem atentos. E eu vou dizer para você uma coisa de coração. Eu gosto de olhar para o que está acontecendo no mundo, à luz da palavra de Deus,
não com visão alarmista e nem com o objetivo de decretar. Foi isso que Jesus disse. Não, mas de entender, será que essa condição política mundial, será que a condição econômica mundial, será que a relação entre as nações tem a ver com aquilo que Jesus descreveu de proximidade do fim? Eu vou te dizer, tem. A gente nunca teve tanta evidência no próprio mundo religioso, diante de tanta confusão e de tanta esperança terrena de solução. Sabe? Quando nós deveríamos nos apegarmos muito mais ao que Jesus vai fazer quando Ele voltar, estamos apegados a essa terra, às soluções humanas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Isso é para o mundo religioso. Ficar atento, querido. Não é alarmismo, mas é vigilância. Em verdade digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Senhor está se referindo àquela geração que iria ver a destruição de Jerusalém. É isso que o Senhor está apresentando aqui. Mas uma coisa, a parte final se aplica para a gente. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. Talvez a gente durma o sono da morte. Não sei. Mas uma coisa é certa. As palavras do Senhor, como se cumpriram na destruição de Jerusalém, as palavras do Senhor se cumprirão hoje. Ao falarmos dos eventos, Jesus ensina que a história tem uma direção. Haverá crises, mas Deus não perde o controle e a nossa redenção, ela está garantida. Queridos, essa para mim é a certeza. O Senhor está no comando da história, da minha vida, do mundo. Deseja que aconteça? Não. São resultados, escolhas humanas, resultado do pecado. Mas uma coisa é certa, vai se cumprir e a salvação está garantida. Você deseja ver Jesus voltar? Você deseja se preparar para encontrar o Senhor? Você deseja isso? Eu quero. Por isso quero me apegar à palavra, àquilo que o Senhor anuncia. Estar atento aos sinais, às condições, porque eu quero ver Jesus. Continuamos vivendo, mas com foco naquilo que Jesus falou. Não nos apegando a soluções humanas, governos humanos. Não. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle da história. Obrigado porque um dia o mal vai acabar. Um dia o Senhor vai voltar a essa terra. Que a gente esteja atento, que a gente seja não alarmista, mas que a gente seja vigilante e que a gente compartilhe a mensagem de salvação em todos os lugares, em todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã. Tem mais amanhã. A gente vai falar um pouco mais sobre a importância da vigilância.